Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim! Eu sou a professora Leila Cunha e vim trazer uma atividade, mas antes, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho. Assim, sempre que houver novas atividades, você será avisado. Neste vídeo, nós vamos utilizar o livro Aprender Sempre, volume 2. Prepare o seu livro das páginas 106 até a 109. Fique atento. Com as orientações da professora, você já vai respondendo as suas atividades. Essa é a página 106 do seu livro. Você vai ver aqui na frente. 106, Matemática. Nós vamos iniciar a aula 7. Então, você vai aqui na aula 7, a coleção de tampinhas do terceiro C. E vai colocar a data que você está realizando, combinado? Acompanhe a leitura da professora. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos analisar quantas tampinhas a turma do terceiro ano C possui a partir da leitura de tabelas e gráficos. Além disso, vamos construir um gráfico com a quantidade de tampinha da nossa turma. Veja a tabela que a professora Rita montou com as quantidades de tampinha que a turma dela recolheu mês passado. Então, tá aqui, ó. A turma da professora Rita é a turma do terceiro ano C. O nome da tabela é Coleção de Tampinha, terceiro ano C. Cores das tampinhas: amarelas, azuis, vermelhas, brancas e verdes. Na primeira semana, foram esses valores que foram coletados na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana. Depois da quarta semana, eles contabilizaram e viram que a amarela eles tinham um total de 17. Azuis, eles tinham um total de 28. Vermelhas, eles tinham um total de 43. Brancas, eles tinham um total de 103. E verdes, um total de 23. O total geral das 5 cores de tampinha foram 214. Vamos para a próxima página para ver o que ele está pedindo para a gente ler nesta tabela. Vamos lá? Esta é a página 107 do seu livro. E aqui, na comanda A, pergunta qual é o título da tabela. A gente volta lá na página 106. E você vai verificar que o título da tabela é esse, ó, Coleção de Tampinhas do terceiro ano C. Essa é a resposta que você tem que colocar lá na página 107. Na comanda B, pergunta, você sabe dizer que cor de tampinhas tem a menor quantidade? Então, nós queremos saber a menor. Nós vamos olhar lá no placar geral, no total lá geral, qual foi a cor da tampinha que teve menor quantidade. Você vai olhar aqui qual é o número menor, circular e procurar a cor. Você vai circular o valor que é menor e olhar lá qual é a cor e escrever lá na comanda B a cor do menor número de tampinhas. Ficou fácil, né? Agora aqui, na atividade 2, nós temos esse gráfico. E olha o que ele pede. Observe o gráfico e responda. Quantidades. Temos aqui de 0 a 50. Cada linha dele, ó, representa 5. Vocês conseguem observar? E nós temos as cores amarelas, azuis, vermelhas, brancas e verdes. São as cores das tampinhas. Qual é o título da tabela? Coleção de tampinha. Então, você tem que escrever aqui também. Coleção de tampinha do terceiro ano C. E aí, você vai ver as informações. Quais informações estão presentes neste gráfico? Nós temos as cores das tampinhas. Marca aí para você não esquecer. E temos a quantidade de tampinha. Além do tempo, nós temos as quantidades e o tempo que foi coletado. Então, a gente sabe que durou 4 semanas, que aqui se trata de cores de tampinha
e qual a quantidade das tampinhas, certo? Essas são as informações que temos neste gráfico. B. Que cor de tampinhas foi a mais recolhida no mês passado? Quantas tampinhas? Você vai olhar aqui no gráfico e vai verificar qual é a barrinha mais alta. Aí você vai verificar que número que está na barrinha mais alta e vai anotar aqui no B. Foi a tampinha de cor branca e foram 45 tampinhas. Ficou fácil, né, turminha? C. Que cor de tampinhas foi a mais recolhida no mês passado? Ai, desculpa. Na B é em que semana a turma do terceiro C recolheu mais tampinhas? Qual foi a semana que recolheu mais tampinha? Esse mais escuro é da primeira semana, segunda semana, terceira semana. Primeira, segunda, terceira e quarta 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 semana. Qual que se eu juntar todos, a barrinha vai ficar maior? Se eu juntar da primeira semana, se eu juntar da segunda semana, da terceira ou da quarta semana? Então, você vai observar isso. Na comanda C, sim, que é qual é a cor que foi mais recolhida? Que é na branca, 45. E na D, dê um título a este gráfico. Esse gráfico fala das tampinhas do terceiro ano C. Você precisa colocar o título aqui. Combinado, turminha? Agora vamos para a nossa página 108. Nós temos aqui a questão 3 e ele pede para você elaborar uma pergunta sobre os dados deste gráfico. Então, você olhando o gráfico, que tipo de pergunta você pode fazer? Por exemplo, qual foi o total de tampinhas azuis recolhidas na terceira semana? Quais foram o total de tampinhas vermelhas recolhidas na terceira semana? Então, você vai criar uma questão, uma pergunta, colocar aqui e colocar a resposta. A 4 nós não vamos fazer, porque nós não temos como construir o gráfico, porque nós não estamos na aula presencial, não recolhemos as tampinhas, combinado? Agora, nós vamos fazer aqui essa atividade 8. Resolvendo problemas com bolinhas de gude. O que vamos aprender nessa aula? Vamos resolver problemas que envolvem quantidades de bolinhas de gude. 1. Roberta encontrou a caixa de bolinhas de gude do seu irmão. Ela passou a tarde do sábado brincando com elas, organizando-as em diferentes maneiras. Ela usou uma quantidade diferente de bolinha para cada vez. Veja a disposição das bolinhas. Então, aqui está as bolinhas dos irmãos da Roberta. E ela colocou, olha, em linha e em coluna. Quantas bolinhas em cada coluna? Na vertical. Assim, de pé, é vertical. Então, você vai olhar quantas bolinhas há aqui em cada coluna. E vai anotar aqui, no A. B, quantos são as bolinhas em cada linha, que é o horizontal. Então, aqui, nesse sentido de linha, é a linha do horizonte, horizontal. Você vai verificar quantas bolinhas temos aí e vai anotar. Quantas bolinhas tem aqui? É a mesma quantidade que tem aqui. Você vai anotar. E na C pergunta, quantas são as bolinhas no total? Você vai contar todas e colocar o valor aqui. Combinado? Ficou fácil, né? Vamos para a página 109. Na página 109, nós continuamos falando das bolinhas da Roberta. Depois ela fez o seguinte agrupamento. Olha como ela agrupou. Ela colocou em mais linhas e em colunas. Quantas são as bolinhas em cada coluna? Novamente, você vai vir aqui e verificar essas são as colunas, nesse sentido, de pé. Você vai contar quantas tem aqui, verificar se tem a mesma quantidade. Anotar aqui. Quantas são as bolinhas em cada linha?
você vai fazer a mesma coisa lá da atividade 1. Você vai ver quantas tem aqui na linha azul, quantas tem aqui na linha verde, quantas tem na linha vermelha. Em cada linha tem quantas? Coloque aqui. E na C, pede qual é o total de linhas. Qual é o total de bolinhas nas 3 linhas e nas colunas? Você vai colocar aqui. Na 3, diz o seguinte, preste bastante atenção. Roberta vai organizar as bolinhas de gude em 4 colunas e 10 linhas. Então, se prepare para fazer bolinha. Você deverá fazer 4 colunas, 3, 4 e 10 linhas. Vamos conferir se eu fiz 10 linhas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você vai ter que fazer esse desenho aqui e anotar quantas bolinhas ela usou para fazer, quantas ela vai precisar. Combinado? E não esqueça, se você tiver dúvida, não fique sem fazer. Me chama no WhatsApp que eu vou te auxiliar. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, turminha!